Segundo Jorge Nicola, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está se cagando de medo do Fogão e tá aí, junto com Carminha, junto com Landim, no bolo que pede fair play financeiro. Seleção brasileira joga hoje com Luiz Henrique no banco para dar espaço a Endrick. E o Casimiro, que respondeu aquela troca de farpas entre Textor e Pedrinho e falou um pouco também sobre o que ele acha do fair play financeiro para o futebol nos próximos anos. Tudo sobre o treino do Botafogo, que teve Alex Telles e Matheus Nascimento como novidades, no Papo de Craque primeira edição, e no SBT Esporte Rio com Fernandinha Maia. Isso e muito mais, já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. E ó, por favor, não esqueça, tá? O pessoal aqui que assiste os vídeos, menos de 10% que assiste, dá o like no canal. Pô, é de graça, irmão. Dá o like, assim você ajuda o YouTube a perceber que o conteúdo é bom e mandar para mais pessoas. Mais pessoas vão assistir e assim o canal cresce mais forte. E outra, dos que estão assistindo, cara, também menos de 10% são inscritos, ou 11% são inscritos, cara. É muito pouca gente. A grande chance de você estar assistindo agora e não ser alguém que é inscrito no canal. Então, se não for, deixa aqui, se inscreve no canal, aperta aqui para inscrever e no sininho, para receber avisos sempre que tiver conteúdo maneiro aqui no canal. Você vai ficar bem informado sobre o Glorioso. Dá essa moral, tá? É de graça, pô, não custa nada. E bora pro vídeo. Bora mudar de assunto e falar sobre o fair play financeiro. No futebol brasileiro, existe a possibilidade de termos um regulamento prevendo investimentos e gastos a partir do Campeonato Brasileiro de 2025. Vale a lembrança de que na quinta-feira da semana passada, representantes de clubes brasileiros se reuniram lá no Rio de Janeiro para debater esse tema. A grande preocupação é o Botafogo, que passou a investir bastante, foram 373 milhões de reais apenas com reforços na atual temporada. A preocupação é de que o Textor continue colocando um caminhão de dinheiro e o Botafogo se torne hegemônico. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo e um dos líderes de qualquer movimento que envolva outros clubes. O presidente tricolor disse o seguinte, abre aspas, tem uma estrada longa a ser percorrida, mas vamos tentar emplacar o fair play financeiro para o brasileiro do ano que vem. Então é esse o procedimento, essa é a ideia. Não se trata de algo fácil, uma série de definições precisariam acontecer. A ideia é que ninguém possa gastar mais do que aquilo que arrecada. E o exemplo do Botafogo é perfeito. O Botafogo arrecadou ao longo de toda a temporada passada 389 milhões de reais e somente com reforços investiu 373 milhões nos 8 meses do ano seguinte. Só para completar mais outra declaração do presidente do São Paulo, a nossa preocupação é que não há nenhuma colocação ao clube SAF ou não. Precisa haver uma regulamentação onde um clube que fatura X não pode ter investimento na contratação de um jogador que seja acima do seu faturamento. Fecha aspas. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o fair play. Tá certo? Tá errado? Precisa criar normas? E essa série de calotes que os clubes vêm dando uns nos outros? Já uso o espaço, tô muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Na reapresentação do Meu Fogão, o destaque foi a presença do Alex Telles, que vai ser apresentado daqui a pouquinho, tá? A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alce. Os trabalhos começaram intensos para o elenco do Botafogo, e já com cara nova na área. O lateral esquerdo, Alex Telles, se juntou com o grupo e já fez os primeiros exercícios no CT do Alvinegro. Ele já mostrou disposição para encarar os desafios que terá pela frente. O atleta será apresentado nesta terça e já pode ter chances de estrear no sábado diante do Corinthians, já que Cuiabano sofreu lesão muscular e deve desfalcar a equipe por pelo menos 2 semanas. Outras novidades no treino do Botafogo foram Adrielson e Vitinho. O zagueiro retorna ao clube por empréstimo e o lateral direito vem de negociação e tem chances de jogar contra o Timão. A presença de Matheus Nascimento foi outra novidade no treino de segunda. O atacante sofreu uma lesão muscular em abril e teve retorno estimado em até 4 meses inicialmente. O Botafogo terá a semana livre, já que joga apenas no sábado pelo Brasileirão. Já o Corinthians ainda disputa a Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o técnico Arthur Jorge aproveitou bem as raras semanas cheias para treino. Até o momento, foram 4 ocasiões com 100% de aproveitamento do Botafogo. Com a energia renovada, o Botafogo vai com força máxima para voltar da data FIFA, se mantendo na liderança. Muito bem, daqui a pouco a apresentação oficial do Alex Telles, o nosso Flavinic vai estar lá, amanhã a gente mostra tudo. Vem cá. As coisas esquentaram entre Pedrinho e Textor.
Cara, pô, eu acho que o Textor falou merda, né? Mas não é a primeira vez que ele vai falar merda também. Nem a última. Mas enfim, faz parte também. Cara, então, tipo assim, ele falou que o... É porque é foda, né? O Vasco teve a reunião do Fair Play financeiro lá, né? Aí o Vasco mandou um representante, ele falou que o Pedrinho foi lá. Só que o Pedrinho não foi um representante do Vasco. O que dá no mesmo, né? Pelo amor de Deus. Alguém achou que ele disse literalmente o Pedrinho estava lá? O CPF do Pedrinho? O Pedrinho como representante do Vasco, né? Isso que ele quis dizer. Agora, se foi o Pedrinho ou se ele mandou o CEO, se ele mandou o vice-presidente, porra, ele mandou alguém. Então ele esteve representado como figura do Vasco, pô. Aí ele falou algumas coisas da SAF do Vasco, assim, só que há 1 mês atrás, 2 meses atrás, ele falou que desconhecia os fatos que levaram a SAF do Vasco a ter dado problema. Tipo assim, ele não sabe nada da SAF do Vasco. Opa, mentira. Vamos corrigir. Ele falou que não entende os motivos de o Vasco interrompido com a 777. Os motivos do contrato, as cláusulas do contrato que fizeram esse rompimento ser legal e válido e acontecer. Agora, não conhecer nada sobre a SAF do Vasco, cara, tem fatos, tem dados, tem pontos do negócio entre Vasco e 777 que são públicos. Assim como todo mundo sabe que o Botafogo foi ali na casa dos 400 milhões, que foi a venda do Botafogo a SAF do Botafogo, 90%, pro Textor, ou seja, sabemos que foi 90%, sabemos que foi 400 milhões. Agora, no Vasco, todo mundo sabe que foi 70%, todo mundo sabe que foi 700 milhões. Ou seja, não é que não sabe nada sobre a SAF do Vasco. Tem coisas no contrato que são públicas, todo mundo sabe, e é fato. Se a SAF a gente tivesse continuado e a 777 estivesse pagando o que está por contrato, é mais dinheiro do que o Botafogo. Estaria sendo investido muito mais dinheiro do que se investir no Botafogo, né? Aí hoje ele opinou sobre a SAF do Vasco, só que ele não sabia 1 mês atrás. Agora ele sabe. Sobre um contrato que é sigiloso. Tipo assim, ele não sabe. Ele tá falando que não sabe. Mas tudo bem, tá ligado? Tipo assim, ele vai falar porque ele tem noção do que ele tá falando. Mas ele não sabe exatamente o que ele tá falando. Então ele fala meio que um por alto, assim, tá ligado? E aí o Pedrinho foi lá e respondeu. Mas também faz parte, bastidor. Ele tá tentando ser relevante. Ele é relevante, né? Só que ele tá tentando cada vez mais ser relevante. E tudo bem, faz parte. Ele simplesmente falou que se a 777 estivesse ainda no Vasco, ele teria o mesmo investimento da SAF do Botafogo ou maior. Sim. Maior. Então, é um absurdo ele falar isso, porra. Todo respeito. Ele não sabe o que ele tá falando, porra. Mais uma vez, provando o ponto, né? Ele não faz ideia do que ele tava falando, porque a 777 foi uma empresa que faliu, porra. Porra, Casimiro, não me faz ficar puto, pelo amor de Deus. Você sabe, você é um cara inteligente. Não se faz de bobo, cara. Porra, ele não tá falando que em si a 777, o Vasco tivesse uma empresa lá, compradora da SAF, é lógico que a 777 faliu. Agora, o que ele faz certinho? Faça uma bíblia descrevendo ponto por ponto da análise dele. Ele não vai falar, se a 777 não tivesse falido, se a 777 não fosse um monte de picareta, se ela tivesse cumprido certinho com o contrato, um monte de si pra ir falar, pelo amor de Deus, ele conta com o mínimo de QI de quem tá ouvindo, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. É lógico que fosse a empresa que fosse, tivesse comprado a SAF do Vasco, 70%, por 700 milhões, caguei pra 777, fosse qualquer empresa idônea e não tivesse falido. O Vasco estaria hoje com muito mais investimento no futebol do que está o Botafogo, porque por contrato são 700 milhões para ser investido no futebol, num espaço curto de tempo. O do Botafogo são 400 milhões. Então, é lógico, o Texas investiu a mais do que esse valor, mas o Vasco estaria com o mesmo valor ou mais sendo investido. O modelo de SAF do Vasco pede isso. Se não tivesse dado merda com a 777, quando ele falou, se ela tivesse no Vasco até hoje, ele não disse ela 777. Ele disse, se não tivesse dado problema com a SAF do Vasco. Ponto. Se isso não tivesse acontecido, o Vasco estaria com um puto investimento hoje acima da sua receita. Logo, estaria infringindo um possível fair play financeiro. Foi isso que ele falou. Porra, Casimiro. Tipo, mas ele não falou só isso, né? Ele falou que o Pedrinho foi na reunião para reclamar sobre a forma como o Botafogo investe. E não é verdade, porque o Pedrinho não foi na reunião. Então, mais uma coisa que ele não sabe o que ele tá falando. Porra, Casimiro. Entendeu?
Assim, se você for somar as coisas que ele não sabe o que ele tá falando, é absurdo, pô. Por isso que o Pedrinho foi... É aquilo, é aquela pessoa que, tipo, tá se doendo muito. O Pedrinho tá se doendo pra cacete. Tá querendo jogar pra galera, ganhar mais moral com a torcida do Vasco, e aí pagar de um cara que defende a instituição do Vascaína e tudo mais e tal. E aí ele virou um defensor, um paladino do Vasco. Não foi falado nenhum absurdo sobre o Vasco 777, Pedrinho, nada. Ele não acusou o Pedrinho de nada. Ele só falou que, quando ele diz Pedrinho, ele tá falando sobre o Vasco, um representante do Vasco, porra. Ou você acha que o Textor conhece quem é o CEO, o vice-presidente, o gestor de futebol do Vasco? Cada um do organograma do Vasco. Não conhece, conhece o Pedrinho. Então ele fala Pedrinho e fala Vasco. Algum representante do Vasco. Ou você acha que o CEO do Vasco foi lá na reunião sem o Pedrinho saber? Ele foi a mando do Pedrinho, pô. Então o Pedrinho estava lá representado pelo CEO. Pelo amor de Deus. Soa muito como o Vascaíno meio desesperado por atenção e querer polemizar também, entendeu? O Textor falou algo normal. Quando ele falou do fair play financeiro, ele citou os times que estavam lá reunidos e ele gerou estranheza ter alguém do Vasco, alguém do Pedrinho, não em si o Pedrinho, CPF do Pedrinho, lá, sendo o Vasco uma SAF que deveria estar recebendo investimentos agora na casa dos 700 milhões de reais. E agora pede fair play financeiro. Só tá ali discutindo algo como fair play financeiro, porque está com a SAF na merda. Se estivesse com a SAF saudável, não estaria pedindo. Foi lá e retrucou. Mas volta a falar, faz parte, né? Porque esse movimento aí é um movimento claro, né? De ataque às novas forças do futebol. Não que o Botafogo não fosse uma força antes, tá ligado? Mas o Botafogo não tinha esse protagonismo que tá tendo agora por causa do investimento. E tá tudo bem. E o Vasco deveria ter esse investimento também se os caras da 777 não fossem picaretas. Mas foi isso que ele falou, cacete. Foi isso que o Textor falou. Você acabou de repetir o que o Textor falou, cara. Só que você não aceita que um botafoguense, ou um gringo, o que quer que seja, um cara fora do Vasco, fale isso. Agora, você, o vascaíno, falar isso? Pode, você falou. Você falou a mesmíssima coisa que o Textor falou. Só que o Textor citou Pedrinho, né? E citou 777. Só. Agora você citou o SAF do Vasco, sem falar de Pedrinho, nada do tipo. A mesma coisa, cara, mesma coisa. Você acabou de entender o que o Textor falou. Só que tem que discordar dele. Eu imagino que o Vasco não seja contra investimentos no futebol. Até porque o Vasco é uma SAF. Foi vendido para que seja injetado dinheiro para que o Vasco volte também a ser protagonista e saneie o clube. Simples assim. Então, assim, é completamente tosco ele imaginar que o Vasco está contra o investimento externo no futebol. Sendo que o Vasco é uma SAF ainda. Não é porque o Pedrinho está comandando o Vasco que o Vasco deixou de ser SAF. O Vasco busca um comprador ainda. Então, assim, ele falou bobagem. Tá ligado? Ele falou bobagem. Mas ele tá no direito de falar bobagem, porque ele tá sendo atacado indiretamente, né? Por essa busca agora incessante, né, do fair play financeiro. Sendo que nunca houve essa busca do fair play financeiro em vários outros momentos. Sendo que, vários clubes já tiveram investidores pesados despejando dinheiro pra caralho, tá ligado? Durante anos. Vários. Só não era vendido, mas várias empresas, tá ligado? Despejaram dinheiro em vários clubes. Enfim. É só uma briga de bastidor mesmo. Faz parte. Quantos times o Texas já irritou? Cara, eu acho que faz parte. Quantos clubes a Leila irritou? É normal isso. É briga de bastidor, sempre teve. É muito louco, mano. É muito louco. O Gabriel falou, é engraçado que ele reclamou do Bahia esses tempos. Ele não só reclamou, como ele defendeu um teto de pagamento, né? Um teto de salário para jogadores, né? E agora ele tá puto com o fair play financeiro. Então, tipo assim... O que são coisas diferentes, né? Vamos combinar? Primeiro que eu não sou a favor de nenhum nem de outro. Mas eu entendo muito mais o teto de salário do que o fair play financeiro para investimentos. Por quê? Cara, se você começar a trazer, por exemplo, lógico, investidores muito foda lá de fora, e o salário for subindo na forma, tipo, escalonada, sem controle, você vai gerar uma inflação. Você vai ter jogadores aí como, sei lá, um Barreto, um Oyama, um Chay, ganhando R$1 milhão daqui a pouco. Isso aí vai acontecer, porque vai na briga, no leilão, eu quero, quem dá mais? Eu dou tanto, eu dou 2, dou 3, eu pago 4, eu pago 5. Quando você for ver o cara que valia 2, tá recebendo 15.
porque um foi superando o outro, porque tá com dinheiro infinito, um superou o outro. Aí você gera uma inflação. O cara que não vale 1 milhão tá ganhando 1 milhão, o cara vale 100 mil. Ok. Agora, a questão do investimento, você não pode impedir um cara de investir no clube, porque se você autorizou o clube a virar uma empresa, sair de uma entidade sem fim lucrativo para uma empresa que visa lucro, você tem que autorizar que esse investidor invista. O cara que comprou essa empresa, Botafogo, Vasco, Bahia, Curitiba, etc., ele comprou uma empresa, ele tem que investir na empresa para que no futuro esse investimento retorne em lucro para ele. A empresa tem que sempre visar lucro. Você, num clube que não visa lucro, você vai arrecadar 30 milhões, você vai gastar 30 milhões. Lucro zero. Você tem que só fazer a parada funcionar. A roda gigante girar. Ok. Quando é uma empresa, você tem que fazer aquilo dar lucro. Como é que vai dar lucro em algo que está estacionado, está estagnado, está falido? Botando dinheiro primeiro, trabalhando esse dinheiro que não existia lá antes, por isso estava quebrado, trabalhando esse dinheiro de forma correta, profissional, fazendo ele gerar frutos, esses frutos te geram um retorno financeiro, que é o lucro. É simples assim. Então, você até... A NBA tem um teto salarial. Você criar um teto salarial é para impedir que daqui a uns poucos anos, um cara que hoje recebe 100 mil, esteja custando 4 milhões, pô. Ou alguém acha normal o Yuri Alberto ganhar 1.700.000. Alguém acha normal o Dudu ganhar 2 milhões. Alguém acha normal o que o Lucas Lima ganhava anos atrás. Entendeu? É doideira. Um Gabigol querer... Ele já ganha 2 milhões, eu acho. Querer ganhar 2 e porrada. Isso não é normal. Isso aí está inflacionando o mercado. Isso sim pode fazer com que os times pequenos não sobrevivam. Isso sim pode desequilibrar o Brasileirão. Isso pode desequilibrar. Fazer a parada quebrar para um dos lados. Porque se qualquer jogador mediano estiver pedindo R$1 milhão daqui a pouco, os times pequenos vão fazer o quê? Nem os medianos vão conseguir comprar. Então isso pode acabar quebrando. Agora, você impedir um investidor de investir na empresa para que ele tire lucro depois, isso aí é quebrar o Brasil, pô. Isso aí é impedir que a SAF trabalhe. Nenhum outro clube vai poder virar SAF depois disso. Se você bota o fair play financeiro 2025, aqueles clubes que não são SAF ainda, nunca mais serão. Quem já é SAF, continuará sendo. Quem não é SAF ainda, nunca mais vai ser. Porque nenhum investidor vai querer chegar aqui para entrar num clube que ele não pode botar o dinheiro para depois fazer o lucro, pô. O que ele retornaria de lucro daqui a uns 5, 6 anos, vai ser daqui a 40 anos. Um investimento ali, pouquinho, só trabalhando, sem investir. Então, você está matando a lei da SAF que você criou há 2, 3 anos atrás. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Não concordo com nenhuma das duas, tá? Mas são coisas diferentes. E outra, sem contar o fato de que eu acho que o Texas realmente tá nem aí pra isso. Ele nem tá ligando pra essa porra de teto salarial. Ele tá instigando o Bahia a... Vai, Bahia. Vai, fica puto, Bahia. Vai, City, bota dinheiro, caralho. Pra instigar... o Texas tá bolado? Vamos pra cima, então. Ele quer instigar pra gerar esse atrito, essa batalha, essa rivalidade se aflorando entre Botafogo e Palmeiras, Bahia, o Vasco, tem que aumentar a tensão para que todos se mantenham motivados viado, vamos botar então dinheiro aí, vamos fazer um time mais forte. Todo mundo com um time mais forte, a liga foi mais forte, o produto brasileirão fica muito mais competitivo, mais visado lá fora, e quando se criar a liga, são times muito fortes numa liga, você vende ela com 4, 5, 6 vezes mais do que venderia antes, quando estava desvalorizada a liga. Eu acho que está mais instigando o Bahia, instigando os outros times, do que em si preocupado com o teto salarial, entendeu? Porque essa ideia do fair play financeiro é doideira, né? Tem 1000 maneiras de tu burlar isso, os caras burlam isso na cara de pau e não dá nada. É o que eu falo. Tirando o começo do Casimiro, que ele falou, ele meio que fez uma força pra criticar o Texton, né? Porque ele falou igualzinho o Texton depois. No resto, eu concordo com ele, tá certinho. Ele tá contra o fair play financeiro, mostrando a hipocrisia do fair play financeiro. Eu tô com ele. O Brasil é uma bagunça, né? O Textor sabe disso, ele já tentou arrumar um pouco da bagunça e não conseguiu. Vamos lá, é hora de falar do Botafogo, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. E na semana passada, nós trouxemos as situações de alguns jogadores que estavam em processo de recuperação das lesões sofridas já há algum tempo, né? Casos do Júnior Santos, do Eduardo, e a gente tem atualizações a respeito.
O Júnior Santos já começou o trabalho de transição, vem fazendo trabalhos físicos e a expectativa é de que ele volte antes do tempo previsto, que inicialmente era para outubro. Tudo indica que no final de setembro ele já esteja à disposição do técnico Arthur Jorge. Uma outra boa notícia é a recuperação de Matheus Nascimento, jogador que sofreu uma grave lesão muscular em abril. Ele cumpriu o prazo de recuperação, que era de 4 meses, e ontem já vimos imagens do jogador realizando trabalhos físicos com o restante do elenco. Ou seja, Matheus Nascimento também já está em fase de transição. Muito em breve estará à disposição para esse finzinho de temporada. E assim o departamento médico do Botafogo vai esvaziando aos poucos. Além do cuiabano, que tem previsão de retornar no final de setembro, Eduardo e Rafael são os únicos que estão no estaleiro. E ontem quem também participou da atividade com os demais companheiros foi o Alex Telles. Foi o primeiro contato do jogador recém-contratado com os novos companheiros. Hoje, os jogadores voltam a treinar no Espaço Lunier e à tarde haverá a apresentação do Alex Telles. O jogador concede uma coletiva no estádio Newton Santos e no Papo 2 a gente vai trazer os principais trechos dessa entrevista. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão trazendo informações do Botafogo, que também está se mexendo aí, né, para encerrar o ano. A gente fala encerrar o ano porque a gente já tá em setembro, né, cara? Acabando, irmão. Tá no finalzinho já. Acaba. Muitos jogos pela frente, mas tudo assim, sobreposto praticamente. E o Botafogo encerrando o ano de maneira ainda mais forte, né? Assim, até me surpreende, tá? Eu vou ser bem sincero, porque lá no início do ano, quando a gente começou a observar o Botafogo, com o Thiago Nunes no comando técnico, vale lembrar isso, tá? Fala isso não, que o torcedor do Botafoguense vai até chorar agora. Na minha cabeça, eu imaginei assim, vai ser um ano de transição. O Botafogo vai tentar reformular elenco. Eu já imaginava que o trabalho do Thiago Nunes não daria certo. Eu pensei, cara, eu acho que vai ser aquele ano água de salsicha. Se pegar uma vaga em Libertadores, já fique satisfeito. Só que o Botafogo ele tem alguns enredos assim dramáticos, em alguns momentos pra mal, em alguns momentos pra bem. E aí o Fábio Matias fez a transição para Arthur Jorge, uma transição beirando a perfeição. Arthur Jorge encaixou rapidamente. O John Textor começou a tirar dinheiro do bolso, começou a contratar grandes jogadores. E o que a gente percebe nessa reta final do ano é um Botafogo vivíssimo na luta pelo título brasileiro, talvez o principal concorrente ali junto com o Palmeiras, junto com o Fortaleza. E um Botafogo sonhando, por que não, com a Libertadores da América, um título que seria inédito na história do clube. Então me surpreende, tá? Eu reconheço que esse final de ano do Botafogo envolvido como protagonista em tantas competições, é porque olhando agora em setembro, Thiago Almada, Luiz Henrique, Matheus Martins, é fácil dizer assim, não, esse Botafogo é muito bom, Alex Telles, etc. Mas olhando lá pro início do ano, aquele cenário de terra arrasada, aquela depressão de 2023 com o Thiago Nunes à beira do campo. E uma interrogação, né? Como esse time vai reagir em 2024? Pois é, né? cara. Então acho que o Botafogo reagiu mais rápido do que se imaginava, independente do desfecho, tá? Se vai ser campeão brasileiro, se vai ganhar a Libertadores ou não. O Botafogo se fortaleceu mais rápido do que imaginava e deu mais um passo importante nessa reestruturação. Tem mais uma semana importante pela frente, num jogo onde o Botafogo é quase que obrigado a vencer, né? Se quiser sonhar com o título. Acho que bater o Corinthians aqui vai ser muito importante. Eu acho que, assim, o que eu gostaria só de destacar no noticiário do Brandão é saber que o Júnior Santos já avança para um processo de transição. É um tanque fisicamente, né, cara? Não vai me surpreender se ele encurtar o tempo de volta. Hoje não teria vaga como titular, né? Assim, a lesão atrapalhou, infelizmente, o Júnior Santos. Hoje ele voltaria realmente, não só por conta da questão do ritmo, né, Azevedo, que o cara tem que retomar. Mas o Júnior Santos voltando hoje, ele vai encontrar um time encaixadinho, um time muito bom. Eu acho que talvez a peça do time titular ali na parte ofensiva que ainda fica um pouquinho atrás é o Almada, que não embalou com a camisa do Botafogo, mas se você retira o Almada e bota o Matheus Martins, o Matheus Martins já é um jogador extremamente decisivo, tem 2 grandes atuações contra Palmeiras e contra Flamengo em jogos pesadíssimos de Brasileiro e Libertadores. Então hoje, o Júnior Santos voltando seria um acréscimo maravilhoso para essa equipe do Arthur Jorge. Não dá para dispensar a importância, a característica que só ele tem de arranque de velocidade desse elenco, que é algo absurdo, mas ele esperaria no banco de reservas, porque hoje realmente a concorrência é absurda, é insana nesse ataque do Botafogo. A Thaís Minervino tá por aqui. Boa tarde, Transa, tudo bem com vocês? Tudo sim, Thaís. O Bruno Menezes, Azevedo, dá para cravar que pelo menos nos últimos 40 anos esse elenco do Botafogo é o melhor? Cara, eu acho que é o melhor da história do Botafogo, porque assim, se for lembrar os melhores times da história do Botafogo, década de 60, por exemplo, naquela época ainda não existia essa exigência para um elenco tão amplo, né? Você tinha ali um grupo de jogadores bem reduzido. Acho que dá pra dizer que é o melhor elenco da história do Botafogo. Se vai ser o melhor time ou não, aí só com taças mesmo pra você comprovar. O San Shimazu tá aqui. Azevedo, em relação a esse papo de fair play,
O John parece não estar preocupado com isso. Inclusive disse que se tivesse fair play, o Botafogo estaria dentro das regras. Essa discussão, ela é tão extensa, tão complexa, cara. Saindo do lado para dentro, o próprio Vini, abrindo espaço para os laterais terem a profundidade pelos lados. Não tanto o Danilo, mas mais o Arana. Eu entendo que o Brasil, com essa escalação, nada contra o Luiz Henrique jogando pelo lado, mas é um menino que fez sua estreia na seleção, o Henrique já está mais acostumado, decidiu alguns jogos pro Brasil. Quem saiu do time foi o Luiz? Foi o Luiz Henrique. Mas ele foi tão mal assim no primeiro jogo? Eu não achei, não. Eu acho que é opção, cara. Não... É porque é o elo mais fraco. É o elo né? mais fraco. Mas ele é o melhor jogador do Brasil em atividade. É, mas o melhor jogador do Brasil em atividade tá muito distante dos caras que estão lá fora ainda. Tu acha? Ainda mais pra quem ele Mas, compete. sinceramente, lembra do jogo do Luiz Henrique contra o Flamengo, por exemplo? Lembro. Quem lá fora tá fazendo o que o Luiz Henrique fez naquele jogo? Sem sacanagem. Pô, cara. Hoje. A temporada acabou de começar, já. É diferente. Não dá pra comparar. É um bom argumento. Mas no ritmo que o o Luiz Luiz tá aqui no por Brasil, exemplo, não tem ninguém. a gente vê o Luiz numa evolução muito boa, desde quando ele saiu do Fluminense e pelo que ele vem apresentando no Botafogo. Mas para ele voltar de lá para cá, mesmo com a compra dos seus direitos pelo Textor, se ele tivesse tendo todo esse êxito fora, outro time iria até o Bet para fazer essa compra. Em vez de vir para o Entendeu? Brasil, teria Ele podia ter ido para outro grande de lá. Entendi. E ele enfrentou Real Madrid, enfrentou Barcelona. E ele foi muito bem contra o Barcelona. Mas o Textor tem um pipinão na mão. Porque se o Botafogo, e eu acho que tem condição de ganhar o brasileiro, né? Libertadores eu acho mais difícil. E o Botafogo ganha a Libertadores e vai para esse Mundial... Nossa Senhora. Ele vai ter que segurar todo mundo. Ao passo que Luiz Henrique vai ter proposta, um monte de gente vai ter proposta. Ainda mais sendo convocado. Ainda mais sendo seleção. convocado. E aí vai ser um grande dilema. Liberar ou segurar pro Mundial e pro outro Mundial que vem, o Mundialzão. Nossa Senhora, verdade. já GV, tem outro com dinheiro, mundial. GV. Libera e traz outro igual ou tem melhor. isso também. Ah, mas duvido encaixar. Bom, Pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Dando um pitaco aqui sobre o que tá acontecendo com o Botafogo, replay financeiro e tudo mais. Esse aqui é o Júlio Casares, é um dos novos chorões aí do futebol brasileiro. É aí o presidente do São Paulo, que se uniu aí a Carminha, a Landim, e tá nessa coisa aí de... Ele tá com um choro prévio, tá? Mas também pudera. O Botafogo, desde que virou SAF, não perdeu mais nenhum jogo pro São Paulo. São 6 jogos, né? E 2 jogos em 2022, 2 em 23 e teve um já em 24. Então foram 3 vitórias do Botafogo, se eu não me engano, e 2 empates. Desde que a gente virou SAF, a gente nunca mais perdeu pro São Paulo. E temos ainda os 2 jogos da Libertadores e ainda o último jogo do Brasileirão é contra o São Paulo no Newton Santos. Então já está vendo a trolha, vamos dizer assim, chegar perto do toba e tá ficando com medo, tá chorando previamente. Porque ele tá vendo que o Botafogo já é, desde ano passado, um time que engrossa muito contra o São Paulo. E agora com esse investimento pesado do Textor, tá com medo de que isso se torne uma frequência, que o Textor sempre vista pesado nas janelas, e o São Paulo, assim como outros times, fiquem para trás. E o Botafogo, aí, por parte da Carminha e do Landim, o medo é que o Botafogo se instaure perpetuamente como um dos times que vai brigar por todos os títulos, como é Palmeiras e Flamengo. Eles não querem um intruso no parzinho, no casalzinho 20, que é Flamengo e Palmeiras. Então, infelizmente, São Paulo vai ter que chorar, porque o Botafogo veio pra ficar, e o Palmeiras e o Flamengo também vão ter que chorar, porque viemos pra ficar. E se botar fair play financeiro, cara, é uma coisa que eu vou avisar aqui de antemão. Existem vários fair play financeiros diferentes, e existem várias formas de burlar esse fair play financeiro. Então, não acho que o Botafogo vai ser o maior prejudicado. O maior prejudicado vai ser Fluminense, vai ser Sport, Santos, esses caras que... O Vasco que procura uma SAF para comprar o Vasco de novo, uma empresa para comprar a SAF do Vasco de novo, já que a 777 já saiu do Vasco, eles estão aí sem um comprador, sem dinheiro. Pô, um dos caras do Vasco, o diretor do Vasco, falou que eles não tem 1 milhão para comprar um zagueiro. 1 milhão para dar um zagueiro. Tá com pouco dinheiro, o dinheiro acabou, sem 777, e o dinheiro que ela prometia botar no Vasco, e não botou, porque não tá mais lá, o Vasco vai... Esse ano acho que não mais, mas fatalmente ano que vem, se não vier um comprador, e se vier um fair play financeiro, o Vasco vai arrecadar quanto dinheiro esse ano? Quanto? Me fala. Quanto você acha que vai ser a arrecadação do Vasco esse ano? Para ser o balizador do investimento do Vasco ano que vem? Vai ser um valor muito pequeno. Então ano que vem o Vasco vai investir quase nada em futebol, em montagem de elenco. Então você acha que uma SAF vai querer vir e comprar o Vasco? Não vai querer. Assim como não vai querer comprar outros times como o Santos, se quiser virar uma SAF, o Sport, o Fluminense,
outros que um dia virarão SAFs, ou poderiam virar, não vão virar mais. Está se criando uma barreira para que futuros investidores entrem no Brasil. Então, infelizmente, o Botafogo já é uma SAF, já tem investimento pesado, já melhorou a estrutura, já deu um salto gigantesco de qualidade do que tinha antes para o que tem agora. Então, nós já fomos impactados positivamente pela SAF e pelos investimentos altos do Textor. Agora, os próximos é que serão os grandes prejudicados. O Botafogo já deu um salto. Então, é isso. Bom, pessoal, ele falou também de questão do PR, né? Que, o São Paulo tem parte do PR, ou como público formador, ganharia um percentual do PR, ele saiu muito barato pro Lyon, abaixo do valor de mercado, isso aqui e tal. Cara, é complicado porque o PR teve uma queda no segundo semestre, né? No segundo turno do Brasileirão. Então ele se valorizou e se desvalorizou logo depois. E outra, não é necessariamente o cara, porque ele chegou num pico de valorização, ele vai sair para aquele valor. Ele pode sair depois para valor abaixo. Quantas propostas já foram recusadas por jogadores do Palmeiras, do Flamengo, e depois saíram mais barato do que realmente custavam meses atrás. Isso é relativo. Se for chorar, manda áudio, cara. O Botafogo não é obrigado a vender muito mais caro porque você quer a maior parcela do bolo. Você quer uma porcentagem maior do que ganharia antes. Quer dizer, porcentagem não. Você quer um valor maior pela sua porcentagem do jogador. E outra, vocês estavam com o PR largado no Náutico lá. Vocês tiveram PR nas mãos anos e anos e anos e nunca deram espaço pro cara. Emprestaram pro Náutico para ver se o Náutico comprava por uma merreca lá. Veio o Botafogo e comprou por uma merreca o PR. E vendeu muito mais caro. Então vocês se lambuzem e agradeçam porque o Botafogo salvou esse investimento que vocês fizeram jogar no lixo. O PR foi jogado no lixo por vocês. O Botafogo pegou ele, alavancou ele para um grande jogador e vendeu por um valor que vocês nunca conseguiriam vender, dependendo de vocês mesmos. Então, antes de reclamar, olha e pensa, será que vale a pena reclamar? Ganhei um baita dinheiro para um jogador que eu nem esperava ganhar mais porcaria nenhuma. Tava largado. Então, pelo amor de Deus, parar de blá blá blá, de choradeira. E não gostou que o Botafogo se alavancou? Pensa que o São Paulo é um time gigante, é um time muito campeão, muito forte, diante de torcida. E se virar SAF, vai superar o Botafogo muito facilmente, porque vai vender muito mais caro essa SAF. Mas aí você perde poder, né? Júlio Casares. Assim como a Leila perde poder, o Landim perde poder. Vocês não querem o bem do São Paulo, o bem do Palmeiras, o bem do Flamengo. Vocês querem o bem de vocês próprios, o bem da sua panelinha, do seu grupo político. É isso que vocês querem. Por isso vocês não largam o osso. Vocês têm muito poder sendo presidente de São Paulo e fazendo péssimas gestões, em vez de deixar na mão de profissionais que poderiam tornar o São Paulo um time quase hegemônico no Brasil. É isso aí, pessoal. É muita choradeira. Como você bem disse, Casares, espero que o Botafogo cure suas feridas no campo. Vamos curar. Espero que você cure sua ferida no campo também. E não fica pedindo anulação de jogo aí, como o Fluminense, como tá pedindo. Isso aí, como você mesmo falou, é choro, né? Então, chora mais. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão, a casa de quem é sempre bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo.